Olá, você sabe o que é direita, esquerda e centro? São expressões bastante utilizadas no universo da política, mas muita gente tem dúvida quanto ao significado destes termos. E para falar sobre este assunto, nós conversamos com exclusividade com o professor de Sociologia Política da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio. E essa entrevista vai ser dividida em dois blocos. O primeiro, que você acompanha a partir de agora, o professor Pedro Célio fala sobre direita, esquerda e centro. E no segundo momento, que será o próximo vídeo aqui do nosso canal, o professor aborda sobre qual será o grande desafio do próximo presidente da República, fala sobre o que podemos fazer para que o Brasil possa sair da crise política em que ele se encontra e também o professor responde sobre se a democracia brasileira corre algum risco, visto que nos últimos anos vários grupos pediram intervenção militar. E claro, você não pode perder esta entrevista. Já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva neste canal se você ainda não for inscrito. E agora eu te convido a acompanhar um pouco da história do nosso entrevistado. Pedro Célio Alves Borges é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. É professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, onde ministra disciplinas, desenvolve pesquisas e orienta na graduação e pós-graduação, especialmente nas linhas Participação Política e Democracia, Política Urbana e Cultura nas Cidades da Modernidade Periférica e Políticas Públicas. Integrou a diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia por 2 mandatos, entre 2007 e 2010. São denominações, né, que são muito utilizadas já desde antigamente na análise da política, e não é só no Brasil, não. E na verdade, isso significa posições políticas diante de situações de crise, né? Diante de projetos e visões de mundo sobre uma sociedade, sobre o modo como uma sociedade deva se organizar para funcionar melhor. A esquerda e a direita, os dois termos têm a origem nominal dos dois termos, vem lá da época do parlamento formado pela Revolução Francesa, em que os jacobinos, né, ficavam mais à esquerda pela sua proximidade com os problemas populares e com as defesas mais radicais em relação ao antigo, defesa de mudanças mais radicais em relação ao antigo regime. E os da direita ficavam sentados do lado direito do parlamento e exatamente por isso eles ali agrupavam aqueles que tinham posições mais próximas ao que era a representação da nobreza, da aristocracia, né? E aí eles gostariam que o próprio regime gerado pela Revolução Francesa mantivesse algumas situações para que a sociedade se organizasse, se desenvolvesse e tivesse uma visão de um futuro melhor, mantendo-se as características básicas que tinham levado ao desenvolvimento até então. E com o tempo, né, nas diferentes nações, isso virou uma simbologia. As pessoas que passavam a acreditar que o desenvolvimento melhor poderia acontecer se o bom governo, né, um bom governo ajudaria melhor, se incentivasse as pessoas a entrarem na própria lógica do mercado, a lógica da competição, do mérito, dos prêmios pelo desempenho. Isso, no fundo, tem aquela história. As pessoas são naturalmente diferentes e essa diferença reflete na estrutura social. Alguns têm direito, né, a partir do seu mérito, do seu trabalho, a obterem resultados melhores, ganhos melhores pelos seus esforços.
E pela esquerda, né, a ideia de que essas diferenças elas demandam instituições políticas, quer dizer, formas de governo, e que devem basear, para que a sociedade se organize melhor, basear os seus projetos, os seus programas, para que essas diferenças sejam encurtadas, quer dizer, elas não se transformem em desigualdades sociais. Trazendo isso para uma linguagem de hoje, a esquerda mesmo, ela traduz as posições políticas que acreditam que uma sociedade vai se desenvolver melhor, aproveitar a potencialidade melhor de seu povo, quanto menos desigualdades sociais existirem entre as categorias e os diferentes grupos sociais que formam esse povo. E as instituições de governo têm que atuar nesse sentido, desenvolver políticas e projetos nesse sentido. E a ideia da direita já é exatamente o contrário, né? Quer dizer, que as instituições de governo devem atuar e implementar políticas que tragam um desenvolvimento, ainda que essa desigualdade não seja combatida. Porque, no fundo, há aquela crença de que não apenas a diferença, mas a desigualdade é um dado natural. E a sociedade vai continuar assim de maneira perene. A ideia de que essa expressão utilizada centro político na mesma lógica, ou dentro desta lógica de esquerda e direita, o centro político na verdade não existe. Porque tanto a direita como a esquerda, elas são formadas e definidas por um grupo de ideias, por uma visão de mundo, uma concepção de sociedade bem organizada, uma concepção de governo que funcione bem, de acordo cada uma com o seu princípio. Agora, o centro não tem ideia nenhuma. O centro, na verdade, nessa lógica de direita e esquerda, ele não existe, porque não há ideia que o defina. O centro é a ausência de um modelo de sociedade. É a ausência de uma utopia, de uma política bem organizada, bem formulada e que atenda ao desenvolvimento da sociedade. Então, na verdade, o centro, ele sempre se adapta às fragilidades das tendências que formam a direita e a esquerda. Então, essas fragilidades levariam a propostas ou a antagonismos extremados. E o centro adota, então, aquela postura de que não precisa haver antagonismo, temos que ser pragmáticos. Os lados contrários têm que aprender a se tolerar. Então, esse discurso da conciliação, né, da tolerância e tudo mais, é um discurso, em princípio, de centro, porque, em princípio, ele não advoga ideia nenhuma, ele se adapta. Na verdade, alguns estudos chegam a dizer, né, que se há algo de uma ideia ou de uma teoria para o centro, é a ideia do pragmatismo. O centro faz a política do dia, ou então do momento, ou então de determinado auditório ou de determinado público. Claro que essa ideia, essa postura de um político de centro agrada muito ao nosso político de tipo comum, ao nosso político de tipo mediano, que é o tipo predominante. Ele não se apega a nenhuma ideologia, a nenhuma teoria, nem de esquerda nem de direita. Então, para ele é cômodo dizer, né? Olha, vamos ter paciência um com o outro, vamos nos unificar, vamos negociar sempre, né? Não, o centro detesta a explicitação de ideias, o embate de ideias. Ele não gosta que as decisões sejam tomadas a partir de posturas polarizadas, né? O centro evita a polarização.